37. Glória a Deus. A semana passada eu estaria pregando essa palavra. Pensei que era ela que eu ia estar pregando numa igreja e acabou não sendo eu que ia, e ela ficou no meu coração. E aqui no domingo Deus me deu uma visão em cima dessa palavra, e essa semana o Ricardo falou: Cláudio, é você que vai estar na escala de estar pregando na quarta-feira. Aí Deus falou no meu coração que essa palavra era para hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. O 14 diz assim: porém em vós o meu espírito, e vós viverão, e eu restabelecerei na sua própria terra, e vós saberão que eu sou o Senhor, e eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém, igreja? Pode ser sentado. Glória a Deus. Nós conhecemos muito essa passagem, uma passagem muito ministrada no nosso meio, mas é uma passagem que eu particularmente gosto muito. Nós sabemos que o povo de Israel, a nação de Israel, aquele país, foi invadido pelo rei Nabucodonosor. Na primeira leva, Nabucodonosor levou Daniel e os seus amigos. Na segunda leva, Daniel já tinha sido levado e estava cativo em Babilônia. Na segunda leva, o rei Nabucodonosor, através do seu exército, levou o profeta Ezequiel. E na terceira invasão foi a destruição. Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal e passou a sua vida toda sendo preparado para ser um sacerdote, para ser um homem de Deus no trabalho do templo. E a dificuldade chegou na vida daquele homem. Nós sabemos que o pecado nos leva à destruição. Porque isso o Senhor permitiu que Jerusalém, que Judá fosse destruída. O Senhor permitiu, não era porque o Senhor não amava aquele povo. O Senhor amava eles. Mas tudo que nós fazemos há uma consequência. E a consequência para o povo de Deus naquela época foi o cativeiro. E este homem, ele foi para a Babilônia. E quando nós começamos a estudar a história dele, é uma história maravilhosa. Ele chega na Babilônia e começa a viver no meio do povo. Israel, ele não vivia no meio do povão. Israel, ele vivia separado para servir no templo, para ser um sacerdote. E ele vai viver no meio do povo. Quando nós lemos Ezequiel no capítulo número 1, começa a relatar. E eu aqui pensando, aquele jovem dizendo, ele lá naquele cativeiro, e ele lembrando, dizendo: lá em Israel eu estava sendo preparado para ser sacerdote, eu estava preparado para ser trabalhar no templo, cuidar das coisas do Senhor. E hoje eu estou aqui cativo, estou aqui sendo cativo numa terra estrangeira. Mas ele não sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus faz um chamado à vida dele muito tremendo quando nós lemos o capítulo número 1. Ele tem uma visão. Deus chama ele está ali na beira do rio e ele tem uma visão. E a visão que ele tem é do trono de Deus. E a partir dali ele começa a viver o quê? O seu ministério profético. E é um ministério muito tremendo. Até a morte da sua querida esposa vira parábola para Deus falar através daquilo ali. Então o que eu aprendo aqui? Até as nossas desgraças vira uma maneira na mão de Deus para a palavra ser pregada. Foi uma desgraça, foi uma tragédia na vida daquele homem, a morte da esposa dele. Mas Deus é especialista em pegar as nossas tragédias e transformar em um milagre para a gente contar.
Aleluia. E a morte daquela esposa dele foi o quê? Um milagre. E ele continua o seu ministério. E ele continua a sua trajetória profética sendo usado por Deus. O interessante é que nessa mesma época tinha outro que estava sendo usado, não estava no anonimato igual ele, Daniel. Daniel já era conhecido na Babilônia. Também tinha um mais velho do que eles, Jeremias. O que eu aprendo aqui, algo interessante, pode ter Daniel no nosso meio, pode ter Jeremias no nosso meio, mas também tem lugar para Deus usar os Ezequiéis que tem no nosso meio. Então pode ter outras pessoas que Deus usa, mas Deus vai nos usar também. Deus vai nos usar para fazer a obra. E o chamado dele foi a visão. E o ministério dele se desenvolve, o ministério dele continua, até Deus chegar a ele numa visão, levar ele ao meio de um vale de ossos secos. Levar ele no meio de um vale de ossos secos. E eu essa semana, estudando mais essa palavra, Deus falava algo tremendo ao meu coração. Porque toda vez que Deus vai dirigir Ezequiel Deus diz muitas das vezes Atalaia, Deus diz filho do homem. Por que Deus diz filho do homem? Porque Deus diz muitas das vezes para nós filho do homem, para a gente lembrar que nós somos o que? Filho do homem, que a glória é do Senhor, para que este homem ele não se gloriasse no que Deus fez através da vida dele. Nós somos só instrumento na vida, na mão do Senhor e na vida de outras pessoas. Nós só somos instrumentos na mão do Senhor. Então, uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que nós somos filho do homem. Quem faz é o Senhor Jesus. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Nós somos só filho do homem. E isso ficou muito no meu coração. Isso ficou muito no meu coração. A gente ter a noção do que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós ter a noção do que Deus vai fazer através da nossa vida. Mas o mais importante, nós ter a noção que a glória é do Senhor Jesus. A honra é para Ele, o louvor é para Ele, é tudo dele. E Deus leva este homem e coloca ele no meio de um deserto. Deus leva este homem e coloca ele no meio de um vale. E para não ser trágico, o vale estava cheio de ossos. O vale estava cheio de ossos. E esses ossos eram o que o povo de Israel sentia naquele cativeiro. Quando nós estamos passando por um deserto grande, quando nós estamos passando por uma prova grande, a gente não vê saída, a gente não vê o milagre, a gente não vê esperança, porque a situação está deserta, a situação está morta. E se a gente for parar aqui para pensar, pense aí na sua imaginação, você andando no meio daquele vale de ossos secos e vendo todos os ossos secos assim no chão. Imaginou aí? Chuta aí um crânio, olha para não pisar nos dedinhos, para ele não quebrar. Tá aí esse vale de ossos secos aí. Imagine aí este vale de ossos secos. E Deus coloca o profeta no meio daqueles ossos. E Deus disse para ele, perguntou a ele: filho do homem, pode reviver a estes ossos? Que pergunta mais complicada? Deus perguntar para nós se pode? E ele disse: tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E Deus disse para ele: profetiza. Profetiza.
Profetiza. Mas não é só ossos. Os ossos não estão secos. Não importa. Quem deu a ordem foi o Senhor Jesus. Cabe a mim, cabe a você obedecer. Cabe a nós é só isso. Não vemos saída? Profetiza. A porta está fechada? Profetiza. Está faltando alimento? Profetiza. 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 E aquele homem profetizou. E a Bíblia nos relata que houve um barulho. E eu fico imaginando os ossos se juntando ali. E os ossos ali se juntando, a cabeça no pescoço, a coluna, e foi juntando ali e montou o esqueleto. Mas Deus não faz milagre pela metade. Estava faltando os nervos. Aí Deus vem e coloca os nervos. Aí está faltando alguma coisa. Deus vem e coloca a pele. Está aí o exército poderoso de pé. Mas ainda está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Nós lemos lá em Gênesis que Deus desceu no jardim e fez o homem na argila. Deus fez o homem na argila. E lá no vale de Ossos Secos, o exército estava de pé. Mas faltava o quê? Vida. Faltava o quê? Fôlego de vida. Deus pergunta novamente para o homem: filho do homem, profetiza. A palavra inicial diz que é um tempo determinado sobre todas as coisas. E naquele vale tinha um tempo. O tempo primeiro era de o exército se colocar de pé. O tempo segundo era de Deus colocar o fôlego de vida naquele exército. O tempo lá no jardim, primeiro era Deus fazer o quê? O homem. Depois Deus soprou no homem o fôlego de vida. Ei, o fôlego de vida que Deus soprou em Adão lá é o mesmo que está em mim, que está em você. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar que aqui dentro tem o fôlego de vida? Que aqui dentro tem o fôlego de vida, o fôlego, o sopro da presença do Senhor, aquele sopro que coloca o morto de pé, aquele sopro que pega o caído e coloca de pé. E o exército se colocou de pé. Deus estava mostrando para aquele homem que aquela situação que aquele povo estava vivendo não era para a morte, não era para o fim de Israel. A gente lê no livro de Esdras a volta do povo. A gente vê no livro de Esdras, e a gente, quando estuda a história, Deus restaurou o povo na terra deles. Deus fez um milagre na vida daquele povo. A palavra se cumpriu. Não é diferente na minha e na sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Tremendo aqui Neide, a diaconisa Neide orando, dizendo: há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de alegria. Há tempo de plantar, mas há tempo de colheita. Há tempo de ficar triste, mas há tempo de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Há tempo da enfermidade, mas há o tempo da cura. Ao tempo da enfermidade, mas ao tempo da cura. Cabe a mim, cabe a você fazer o quê? Profetizar. Só cabe a nós é isso. E crer. E crer. Aí talvez você vai e fala assim: eu não creio. Faz que nem o profeta aqui: Senhor Jesus, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E muitas das vezes, quantas das vezes nós entramos por essa porta dizendo: Senhor, só o Senhor sabe o que eu estou passando, só o Senhor sabe o vale que eu estou vivendo, só o Senhor sabe o deserto
E nós estamos o quê? Na escola do Senhor Jesus. Na escola do Senhor Jesus. Talvez aquele homem, ele ficou, talvez Ezequiel ficou triste quando ele foi levado cativo. Com certeza ficou triste, sair da sua terra, ver muitos amigos morrerem, ver o sangue correndo na cidade. Mas ele não sabia o que Deus tinha para a vida dele. Ele não sabia da história linda que Deus tinha para a vida dele. Ele começou o ministério dele vendo o trono de Deus. Talvez você entrou aqui hoje triste, abatido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem uma história para você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus tem uma história para você. Não importa que ficou 36 anos com o rim seco, com o rim funcionando só, mas Deus manteve de pé. Deus manteve de pé. Não importa se foi para o evangelismo no qual o diácono testemunhou de cadeira de roda, debaixo da chuva, voltou empurrando a cadeira de roda. Não importa que entrou por essas portas aqui hoje, triste, preocupado. O meu Deus é especialista em fazer milagre. Quem crê, verá as glórias do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você já parou a pensar a autoridade que Deus te deu? A autoridade que Deus te constituiu? Falou assim, vai lá, profetiza. Entra na casa e profetiza. Entra na casa e profetiza. Tá os vales de osso seco lá, tudo sequinho. O cachaceiro está lá, a dificuldade está lá, o mal está lá, está tudo dando errado. Entra profetizando, entra profetizando, entra profetizando, entra profetizando no meio do vale de osso seco. Entra profetizando, mas não desanima na primeira tentativa, porque na primeira tentativa aqui, o exército não saiu marchando. Na primeira tentativa aqui, o exército se colocou de pé. Ele poderia falar, para não pensar, você chega assim, Cláudio, vamos orar aqui na situação, a gente ora, mas o milagre sai pela metade. Aí vai, falou, senhor presbítero, a nossa fé está pela metade? É a nossa fé que está pela metade? Ou há um tempo determinado para Deus debaixo de todas as coisas, debaixo do céu? Aí Deus diz de novo, profetiza. Aleluia. Profetiza mais uma vez. Não é tempo de desespero. Não é tempo de desespero. Não é tempo de desespero, é tempo de profetizar. É tempo de profetizar no meio do vale de osso seco. É tempo de olhar e profetizar. Falar, eu vou no próximo culto contar o meu testemunho. Nós aprendemos algo aqui, A nossa professora de inglês que vai pregar no próximo culto, em inglês disse, Senhor, eu vou contar o testemunho. E veio aqui e contou. Deus não fez só na vida dela. Não, Deus faz na sua vida, faz na minha vida, faz nas nossas vidas. Glória a Deus. Não é tempo de você ficar contente pelo milagre na vida do meu irmão. Vai chegar o tempo que você também vai ter um testemunho para contar. Aleluia. Vai chegar o tempo. E você vai chegar e vai falar, Claudinho, Rick, eu quero contar o testemunho. Eu também tenho um testemunho para contar. Aleluia. Eu tenho um testemunho para contar. E é gratificante, eu fico feliz quando eu escuto os testemunhos. Eu fiquei feliz naquele dia que a irmã falou, eu não levantava o braço aqui, hoje eu estou levantando. E você olha para ela, ela está assim. Aí a Neide veio falando, meu Deus, eu também fiquei contente que a semana passada ela não conseguia levantar o braço. Aí nós vemos o agir de Deus no nosso meio. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não muda. Ele continua fazendo milagre. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua salvando, Ele continua libertando. Deus continua realizando milagre.
quando profetizou, se colocou de pé, você não quis profetizar novamente. Eita Deus. Fica questionando, dizendo, Deus não vai fazer. Deus não falou com você? Deus não falou com você que ia fazer? Por que outra pessoa vem dizendo para você que era Deus que falando e você deu ouvido? Deus falou com você. Deus deu a ordem a você. Deus colocou você de pé e mandou você profetizar. E por que você não quer profetizar? Por que você não quer profetizar? Deus fala e Deus cumpre. Deus fala e Deus cumpre. Nós temos ouvido esse ano Deus falar aqui. E Deus tem cumprido. Deus tem cumprido. Na campanha de 12 dias, Deus usou um cara para falar com a gente ali na porta da igreja, que meu Deus do céu, e Deus cumpriu. E Deus cumpriu. Deus cumpriu. Quando chegou o tempo determinado de nós contar esse testemunho, o pastor aqui vai estar como eu posso dizer, de testemunho, que ele estava do lado. Quando Deus promete, Deus faz. Não importa se na primeira vista nós vemos um deserto, não importa se nesse deserto tem um vale, e não importa se ele está cheio de ossos. O meu Deus é especialista em fazer milagre. O meu Deus é especialista em fazer milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é especialista em fazer milagre. A palavra para nós nessa noite é: profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Por que filho do homem? Para quando receber o milagre, não dizer: eita, fui eu aqui, ó, meu braço forte, porque eu sou bonito. Não, filho do homem é para nós lembrar que quem fez foi o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então profetiza. 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 Profetiza, profetiza, profetiza no deserto, profetiza vida no deserto, profetiza lá no filho benção. Está dormindo? Não pode colocar a mão não, porque quando é para colocar a mão, não importa. Lembra da campanha na quarta-feira? A gente chegou no sábado numa casa, e o irmão chegou e falou assim: eu não quero que coloque a mão. Não quero que coloque a mão. Quando Deus quer fazer, não importa. Neide foi, posso orar, encostou, se manifestou. Nós oramos e foi liberto. Está dormindo, não quer que coloca, não gosta de oração? Ora, em nome de Jesus, profetiza. Não está em casa? Está cama, Senhor Deus. Em nome de Jesus aqui, ó, é um vale de osso seco aqui, ó. Está tudo seco, bebe, faz tudo de errado. Mas em teu nome eu profetizo vida. Que o Senhor coloca de pé, Senhor. Pai, eu profetizo vida, Senhor. Eu profetizo a cura do vício. Eu profetizo o coração quebrantado, Senhor. Coloca de pé, Senhor. Coloca de pé, Senhor. Coloca de pé, Senhor. Coloca de pé, e Deus vai colocar aquele homem de pé. Deus vai colocar aquele jovem de pé. Deus vai colocar aquela mulher de pé. E quando Deus colocar de pé, agora você fala: ó Deus, ó, tá de pé, tá de pé. Espírito, vem dos quatro cantos e entra nele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo és o Senhor. Aí talvez você fale assim: mas irmão Cláudio, era usado, fazia a obra, está sequinho ele, é um carvão, o carvão está seco, o carvão já queimou. Você olha ali, quando você coloca os carvão na churrasqueira, ele está seco, ele só precisa o quê? O fogo de novo, hein? O fogo está em você, a presença está
carvão que estava morto vai pegar fogo e a chama vai começar a queimar novamente. Ei, aquele vale de osso seco não vai ser mais vale de osso seco. Ei, vai ser o quê? Um milagre para nós testemunhar na próxima quarta-feira. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não há morte para o Senhor Jesus. Ele é o dono da vida. Não há porta para o Senhor Jesus fechada. Ele é a porta aberta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Ele é especialista em fazer o milagre e não jogar na cara. Pedro afundou. Ei, você não vê Jesus falando: ei, ô Pedro, vem aqui. Eu colocou Pedro lá de volta no bar. Eu não falei, Pedro, e deu isso não. Ei, o povo viu Pedro sair o quê? Andando sobre as águas. O povo viu Pedro voltar de mão dada com Jesus, andando sobre aonde? Sobre as águas, sobre as águas. Ei, afundou, mas o Senhor Jesus pegou pela mão e colocou de pé. Aleluia. Não jogou na cara do homem os nossos fracassos, as nossas quedas. Profetiza, profetiza, profetiza. E aquele ato profético de domingo, se o pastor tivesse perguntado: Claudinho, você quer vir receber a oração ou você quer orar? Eu ia falar: não, pastor, eu quero ir receber a oração. Que parece que o mundo todo estava em cima de mim naquele início daquele culto. E Ele nos chamou e a gente começou a orar pela igreja. E a gente começou a orar pela igreja, a gente começou a orar pela igreja. Quando eu vim em si, eu já estava flutuando. A presença do Senhor já tinha incendiado aqui o meu coração. O meu coração já ardia com a presença do Senhor. Quando nós nos propusemos, nós nos colocamos de pé para fazer a obra, Deus trabalha em nosso favor. Quando nós nos colocamos de pé para profetizar no deserto de outra pessoa, o Senhor Jesus cura o nosso deserto, manda chuva no nosso deserto. Quando nós profetizamos a cura na vida das outras pessoas, Deus nos cura das nossas enfermidades. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite: profetiza, filho do homem. E meu coração ficou a semana toda ardendo com isso. E eu fiquei muito feliz por Deus ter mostrado, Deus ter nos dado a visão, que o Senhor nos deu autoridade para a gente profetizar no meio da dificuldade. Mas no decorrer da semana Ele me lembrou: você é filho do homem. Nós somos filho do homem. Amém?